O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Renunciam às suas tentativas os espíritos maus, cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que eles fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, eles ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo uma missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Ora, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vós, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de apoderar-se daquela importância em dinheiro, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Possessos. Pode um espírito tomar temporariamente o corpo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entrais numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto
de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida, são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre consinta, que por sua fraqueza quer desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? Nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não, estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo, vendo que nada consegue, afastar-se-ão. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão. A prece é em tudo o poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, quando em vez se atenta apenas à forma, ou que se considere como realidade, alegoria.
Compreendei bem isto, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Convulsionários. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado de sorte a lançá-los ao ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômeno? Pouco elevada. Supõe-se que os espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Efeito de simpatia. A disposição moral se comunica muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendais isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão, meramente secundária, é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha a exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. A autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem.
ou suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Dentre os nossos males, de que a natureza são os demais que se mais afligem? Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos bons por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas, sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de avançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos às causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Pouco se incomoda com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons espíritos nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou anjo, que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião. O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Um espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Desde o nascimento até a morte, muitas vezes o acompanha na vida espiritual depois da morte,
e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de que tendes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e, aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos espirituais, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos, no mais recesso de vossa consciência. Ah, se conhecesses bem esta verdade, meu Deus, quanto vos ajudaria nos momentos difíceis da vida, de crise, de dor. Quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto, entretanto, não o fizeste, não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, porém preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos vossos passos se abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto esta meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa, e de todos os instantes diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muito milhões de léguas distante de vós.
O espaço para nós nada é e, não obstante viverem no outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco é o que queremos de vós. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência, o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. E ao contrário, grandiosa e sublime ela é. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sobre sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes? Não dispõem eles disso ou do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Os espíritos que abandonam o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe o mal? Jamais, nunca. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar, espíritos no caminho, na senda do erro. Costumais, então, lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa mesma. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Bem, os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não, não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que
empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor resistência. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido ao seu lado. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Momentos haverá em que o espírito protetor deixe de precisar de então por diante do seu protetor. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar a si mesmo, como sucede a um estudante para o qual o momento chega em que não mais precisa do professor. Isto, porém, não se dá na terra, porque é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência, e porque, quando nos protegem, não os fazem de modo ostensivo. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiências, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem confia as suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo do perigo. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si com isso? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços e quando vê o progresso do seu protegido, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que se pedia dele. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Podemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Como então o podemos invocar se não sabemos o seu nome, se não o conhecemos? Dar-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior, anjo da guarda, gênio protetor, gênio tutelar, que vos inspire mais simpatia, podereis chamá-lo, ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, ou com nome algum, bastando chamá-lo mentalmente, mesmo sem invocardes nome qualquer, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não, muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos ao que tais nomes usaram na terra e, amando destes, respondem ao vosso chamamento.
Os humanos fazem questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire em confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro, por quem respondeis como por vós mesmos, sobre em vosso nome? Na vida espiritual, reconheceremos o Espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai, que protege seu filho, também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger o que lhes são caros e que lhes sobrevivem. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens bem mais adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, ao vosso turno, protetor de outro que vos seja inferior e o progresso que este realize. Com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, contudo, de certo modo o faz pedindo, no instante de despreendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado mormente em um mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal modo que, se por qualquer circunstância um venha a faltar, outro lhe supre a falta. A cada indivíduo, achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e lhe proporcionar a ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo correto. É certo que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando se lhe depara uma ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, fala por si mesmo, porque conta ser atendido. Aí então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão. Não raro desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade
de pensamentos e sentimentos, assim para o bem quanto para o mal. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus. Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores. Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços de simpatia mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão alguma. A tenacidade da sua ação está em relação direta com maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de lhe escutar a voz ou de lhe repelir os conselhos. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes acontece, porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros encarnados que lhes são simpáticos. Haveria espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos. Os espíritos preferem estar no meio dos que lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade, mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar
as paixões grosseiras. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, nações, têm espíritos protetores especiais? Têm pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos particularmente. Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam. Há espíritos protetores especiais e que assistem ou que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores, das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores, sobre várias designações. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que, nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias, em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagram coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que lhes esmicui no modo de pensar e nos atos. Pressentimentos. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. É um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós.
Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral? Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo, eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa mesma. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência que faz ressoar em nosso mundo íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das nossas amizades para nos encaminhar corretamente. Examine cada uma das diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvesse aproveitado. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Exerce essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos, de forma equivocada, que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres ou figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos aparece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenha em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso do próprio instinto, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Tudo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar com efeitos, com o objetivo de que se dê um acontecimento. Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Bom, é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava estragada ou podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de tal homem. Se era destino de tal homem morrer desta maneira, na queda de uma escada, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse preciso a produção de um milagre. Tomemos outro exemplo. Deixa eu explicar aqui. Não é que os espíritos bons vão... É porque cada pessoa aqui na Terra tem o seu tempo de vida. E cada pessoa também tem um gênero um gênero de morte, por assim dizer, uma forma de desencarnar já meio que predestinada. Cada um vai desencarnar de um jeito, isso já é predestinado pelas leis de Deus, né?
Então está falando aqui, o Espírito sugere, ficou até meio estranho, o Espírito sugere alguém a subir numa escada. Os espíritos bons não fazem isso, mas os espíritos sabem que chegou o termo da vida daquela pessoa. Então, são espíritos protetores. E cada um tem seu tempo de vida aqui na Terra. Estudando as obras de Kardec, a gente entende essas coisas, né? Porque senão soa meio estranho, assim, mas estudando as obras de Kardec, a gente entende cada detalhe, cada particularidade sobre esta questão e sobre muitas outras. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenha sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirijam para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente o raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não ali estar debaixo da fronde o homem. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado a bala? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer, que desencarnar desta maneira, sim, os espíritos bons lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal e não acertar o homem. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. O que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atinge o alvo? Pura imaginação, lenda, como disseste. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Não pode os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana e contrariedades? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar todos os males humanos e todos os problemas aos espíritos, imputar-lhe todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa inflexão e reflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa de um espírito. Destes, o que se provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer sem motivo destinado por pura malícia mesmo. Por uma e outra coisa, às vezes os que se assim vos molestam são inimigos que granjeaste nessa ou em precedente existência. Doutras vezes nenhum motivo há. Extingue-se-lhe com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Pode-se, por termo a isto, por que meio?
Podes, como já disse, orando por eles e lhes restituindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar